Olá, igreja, a paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam bem, tá? Igreja, eu vou falar uma coisa para vocês. A palavra de hoje está poderosa. Poderosa. Eu creio que vai alcançar muitas vidas, tá? Vai trazer aí a reflexão, tá? Então, quero orar, igreja, quero orar, repreender todo impedimento, porque quando a gente vai falar sobre arrependimento, porque nós vamos falar sobre arrependimento hoje, o inimigo ele fica furioso, porque ele não quer que você se arrependa dos seus pecados, porque quando a gente se arrepende, sabe, dos nossos pecados, a gente se aproxima mais de Deus. Automaticamente vem as bênçãos, portas se abrem. Enquanto a gente tá ali no lamaçal do pecado, naquele pecado inconsciente, inclusive, com aquele coração duro, parece que as coisas não vão, entendeu? E é isso que o inimigo quer. Ele não quer que a sua vida seja restaurada, transformada, alcançada. Ele não quer que as bênçãos do Senhor te alcançem. E hoje é para haver arrependimento, é para haver um derramar de bênçãos sobre a minha e a sua vida, tá? Então, vamos orar. Eu oro daqui, tá? Deixa eu ajustar. Você ora daí. Tá joia? Oro daqui. O celular já caiu, já aconteceu N coisas, mas estamos aqui firmes para a honra e glória do Senhor. Amém, igreja? Tô só ajustando aqui, tá, igreja? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus justo, Deus fiel, Deus santo, Pai, se faça presente, Senhor, aqui neste lugar. Usa minha vida, Pai. Derrama da sua unção, derrama do teu poder, discernimento, sabedoria, Pai. Usa minha vida, Senhor, para alcançar outras vidas, ó Pai. Seja conosco, repreende toda oração contrária, repreende todo o mal contra o meu ministério, contra este ministério, contra a quarta da bênção, contra a vida, Pai, daqueles que estão aqui comigo e daqueles que ainda hão de entrar, Pai. Repreenda todo o mal, Pai. Repreenda toda seta, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nada e nem ninguém possa atrapalhar os planos do Senhor na nossa vida, Pai. Alcança, transforma, Pai, restaura, Senhor, em nome de Jesus, que haja arrependimento, Pai. Que haja, Pai, reconhecimento do pecado, Pai, para assim haver arrependimento, ó Deus. Seja conosco, Senhor, seja conosco, Pai. Tire a venda dos olhos, Pai, do seu povo, para que possam, Senhor, enxergar a verdade, ouvir a verdade do seu evangelho, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, nós vamos falar hoje sobre arrependimento. E eu quero te dizer uma coisa, que para haver arrependimento é necessário reconhecimento. Como assim, pastora Camila, reconhecimento? Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Eu não vou dizer que é fácil. Não é fácil olhar para si mesmo. Não é fácil analisar o nosso coração, o nosso íntimo. Isso é desafiador e desconfortável, mas necessário. Porque é muito fácil olhar para o pecado do próximo, é muito fácil apontar e julgar o próximo, é muito fácil
olhar a queda do próximo, entendeu? Só que hoje eu te desafio a olhar para si mesmo, para fazer uma reflexão sobre si mesmo, não é para olhar o pecado do próximo. Se for para você olhar para o próximo, que seja com um olhar de compaixão, de misericórdia e para orar pelo próximo, para que o próximo também seja alcançado e se arrependa dos seus pecados. Amém? Para se ter perdão dos pecados, para Deus perdoar os nossos pecados, é necessário confessar. Mas como eu vou confessar se eu não tomei consciência, se eu não reconheci? Entende? Então não somos nós, igreja, que vamos julgar o próximo. Jesus é o nosso advogado, tá? E Deus é o nosso juiz. Não cabe a mim e não cabe a você o julgamento. Nós podemos sim exortar um irmão, por exemplo, eu na minha posição, né, de pastora, né, para quem não sabe, eu sou psicóloga, mentora e terapeuta cristã. Então, né, quando eu estou ali no setting terapêutico, eu preciso facilitar o autoconhecimento da pessoa, entende? É como se eu fosse um espelho para a pessoa, para ela reconhecer quem ela realmente é, né? E aqui, igreja, né? Aqui, como igreja, como pastora, como uma líder, o que eu preciso fazer? Se necessário, exortar, alertar a igreja, para a igreja se arrepender. Às vezes é necessário até um choque de realidade. Um choque de realidade, porque é muito fácil passar a mão na cabeça da ovelha, é muito fácil pregar bênçãos. É fácil, prosperidade. Só que a verdadeira bênção, para se ter as bênçãos de Deus, sem arrependimento, ali no lamaçal do pecado não tem bênção, não tem. Como que as bênçãos vão cair sobre a igreja do Senhor se a igreja tem o coração duro, se a igreja julga, se a igreja está no pecado? Como? Então é necessário o choque de realidade sobre o arrependimento. Este é o verdadeiro evangelho. Este é o verdadeiro evangelho. Pregar o arrependimento, trazer ao ser humano, né, a consciência de que se pecou precisa se arrepender para se aproximar de Deus. Sem se arrepender dos pecados, como é que vai estar ali na presença de Deus? Sabe, igreja, quando eu paro para pensar quem era Camila antes de conhecer a Cristo, olha, socorro. Que ser humano deplorável, pecadora, orgulhosa, coração duro, autossuficiente, não tinha olhar empático nesse sentido de ter compaixão. E eu posso te dizer, Deus transforma. Deus transforma. Deus, ele quebra aquele coração duro. Quantas e quantas vezes eu me humilhei para o Senhor e falei, Senhor, ao invés de eu dizer, né, eu falo que é por isso que Deus trabalhou rápido na minha vida, que em 6 anos eu já era pastora, porque eu não fiquei resistente, me justificando com Deus,
sobre o coração duro, sobre o coração maldoso que eu sabia que eu tinha. E a gente tá em constante evolução. Não tô falando que tô no ponto, não, e nem vou ficar só lá na glória. Só na glória. Então a gente tem que estar sempre ali querendo a análise do Espírito Santo, entendeu? Para que a gente possa se arrepender, tomar consciência e se arrepender. Tá, igreja? Então, foi assim no meu processo. Ao invés de eu me justificar, não, eu não quero mal de ninguém, não, eu não desejo, meu coração tá puro. Não. A minha oração era: Senhor, me dê um coração novo, Pai. Me dê um coração novo, Pai. Trabalhe em mim, Senhor. Sabe? Clamando pelos frutos do Espírito. E esse processo não é do dia para a noite. Eu sempre falo que o processo não é do dia para a noite. E a gente tem que parar de ser ansioso e querer que tudo se resolva da noite para o dia. Quer que o seu processo seja mais rápido? Seja obediente. Seja obediente com a palavra, com o Senhor. Seja obediente ao seu líder, ao seu mentor que está ali te acompanhando na evolução. Ouça, porque se um líder está falando, algum motivo tem. Entende? Então, igreja, nós precisamos nos analisar. Não é analisar o outro, é nos analisar. Ai, mas o pecado do outro, as atitudes do outro impactam na minha vida. Ore por ele. Ore por ele. Mas o foco é em você se melhorar, você está na posição para depois ali, né, colaborar com o outro e tal, mas a sua maior contribuição com o próximo é em oração, tendo compaixão, entende? Quero ler alguns versículos aqui, tá joia? Em Atos, né, Atos dos Apóstolos 3,19 diz: arrependam-se, pois... Oi, meu filho, vai lá com o papai na rádio. Tá, desculpa, igreja. Vai lá com o papai. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Vocês entenderam? Arrependam-se e voltem-se para Deus. Não adianta eu me aproximar de Deus com aquele, né? Eu posso me aproximar de Deus de qualquer maneira, mas desde que eu queira mudar, desde que eu queira ser transformado, desde que eu permita que o Espírito Santo se achegue e me ajude a ser transformado. Não é simplesmente ora, não olha para si, ora para o próximo, apontando o próximo e sem olhar para os seus pecados. A nossa primeira oração é que Deus nos mude, porque Ele muda, Ele transforma, a gente precisa acreditar nisso. Uma vez chegou um paciente, né, um cliente paciente, falou que não acreditava na transformação do próximo. Ah, aquele lá não muda. Eu falei, você ora? Você está orando pela vida dessa pessoa? Não. Então, realmente vai ser difícil, porque se a pessoa já não conhece a Cristo, né? Ou se conhece, a gente sabe que a pessoa tá ali, caiu, algo do tipo. Ora para Deus fazer a obra. A oração tem poder, igreja. A oração tem poder. Lá em Lucas 13:3 diz: eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Aquele que não se arrepende perece. Não se conforme com a sua situação. Não se conforme. Queira ser transformado. Busque os frutos do Espírito. Domínio próprio, mansidão. Entendeu?
Humildade. Humildade, igreja. Humildade para olhar para si e falar: meu Deus, como eu sou mal, me ajude, me transforme. Porque a partir do momento que você pensa mal de alguém, entendeu? Tá sendo mal. Sabe, igreja, a palavra, ela tem poder de matar. A palavra, ela tem poder de dar vida, de causar, né, trazer ali a vida ou morte, de levantar uma pessoa ou de destruir uma pessoa. A morte, para a gente matar alguém, não precisa ir lá somente fisicamente com a faca, entendeu? Não é só essa morte. Mas se eu estou pensando mal, se eu estou com um sentimento ruim, já é um pecado. Já é um pecado. Às vezes um pecado inconsciente que neste momento eu estou trazendo à sua consciência. Entendeu? Então o sentimento, o desejo só de não desejar o bem ali para o próximo, para um irmão, para uma parentela, para alguém, já é um pecado. Isso é um coração maldoso de pedra. Não condiz um cristão alimentar esse tipo de sentimento. Somos pecadores, sim, só que a partir do momento que a gente já peca, a gente já tem que se prostrar e nos humilhar para o Senhor. E nos humilhar para Deus. O pecado não é a gente só focar nos 10 mandamentos e falar: eu não tô roubando, eu não tô matando, eu não tô adulterando, tá tudo certo, entendeu? Não é só isso. O seu sentimento, o seu desejo interno, escondidinho ali, ó, contra o próximo já é um pecado oculto, entendeu? Entendeu? Você não precisa necessariamente adulterar, não chegar a adulterar de maneira física. Se você pensou, já caiu. Já caiu. Então, busca o Senhor, se arrependa, reconheça, confesse e se arrependa. Amém? Quero ler aqui em Salmos 32:5, que diz o seguinte: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. É Davi, quando ele caiu com a Batseba, né, e acabou levando ali Urias, né, à frente de batalha para morrer. Davi, ele ficou doente de maneira física. Você sabia que o pecado, as nossas transgressões, o pecado não confessado nos faz adoecer de maneira física, a carne sente. E ali Davi usa 3 palavras diferentes para descrever a sua confissão. Sabe qual é a primeira delas? Ele reconheceu. Ele não se justificou. Nós precisamos parar de justificar o que não tem justificativa. Ao invés de justificar, confesse. Reconheça. Primeiro reconheça. Ele reconheceu o pecado. Detalhe, ele se recusou a encobrir. Ele confessou. Reconheceu e confessou a sua iniquidade. Entendeu? E aí pediu perdão. Pediu perdão, se arrependeu. Reconheceu, confessou e se arrependeu. Aí o Senhor perdoou ele. Inclusive, as suas doenças foram saradas. Então é muito sério. Esta palavra é muito forte. E só assim as bênçãos do Senhor caem sobre nós, são derramadas sobre nós.
Não adianta a gente estar no lamaçal do pecado. Ou quero falar até com quem está dentro da igreja. Quantas pessoas estão dentro da igreja doentes? Doentes com pecados escondidos, coração duro, pecados não confessados, a falta de reconhecer um pecado, de reconhecer a maldade do coração, dos pensamentos, dos sentimentos. É pecado, igreja. Então eu estou vindo aqui hoje para te ajudar a se libertar deste pecado não reconhecido, para você ser liberto, entendeu? Para você confessar, para você ser curado. Essa é a minha vontade. Eu digo, não é só a minha vontade, é a vontade de Deus para a sua vida. Foi para a minha vida e para a sua. Então, antes de eu estar aqui como pastora, como mentora, como pregadora do evangelho, eu também precisei ser sarada, curada, me humilhei. Teve momentos em que eu bati de frente com o Senhor, porque eu nem queria acreditar que eu era tão ruim daquele jeito. Mas foi necessário. Deus, igreja, Ele não tem prazer em envergonhar os seus filhos, mas Ele humilha. Se necessário, Ele humilha, para que a gente caia na realidade, porque Deus, Ele vai com amor ali, né? Com compaixão, com amor, mas tem momentos, igreja, que a pessoa é tão resistente. Eu não sei se você é resistente, mas se você é, pare de ser, para que a misericórdia do Senhor te alcance. Entende? Não adianta lutar contra o Senhor, não adianta fazer rebelião contra a palavra de Deus, não adianta. Pecado é pecado, coração duro é coração duro, que o Senhor nos dê um coração novo, sabe? Eu lembro direitinho, eu orando, eu pedindo para Deus, né? Deus foi me mostrando as minhas iniquidades, coisas que eu não sabia, sabe? Ele foi me trazendo a consciência para que eu reconhecesse, confessasse e me arrependesse. Eu lembro direitinho que veio a imagem de um coração que era duro, quebrando ali, e um coração novo. E eu também vi, né? Um dia eu estava tomando banho, inclusive, conversando com o Senhor e é assim, igreja. Conversando com o Senhor, e Ele me mostrou eu sendo eu quebrada como um vaso, e Ele fazendo um vaso novo. Então, muitas vezes, Deus, Ele vai nos quebrar. É necessário nos quebrar. É necessário nos humilharmos para ser uma criatura nova, um vaso novo nas mãos do Senhor. E parar, igreja, parar de resistir, entendeu? De resistir à correção de Deus, igreja. Não temos que resistir à exortação do Senhor. Vamos facilitar as coisas, amém? Igreja, essa é a palavra de hoje, para mim e para a sua vida. Tome posse dessa palavra, que você vai ver a sua vida sendo transformada e restaurada, restituída e abençoada para a honra e glória do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Se Deus quiser, na quarta-feira que vem eu estou de volta com mais uma quarta da bênção. Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra, compartilhe as bênçãos do Senhor. Amém?